Bom dia, Brasil! Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Oi? Fica de pé. Então vamos lá, só mudando um pouco, virando um pouco o disco aí de tecnologia. Vamos falar de humano, vamos falar de gente, vamos falar de compromisso emocional. E aqui, o compromisso hoje nosso é falar um pouco sobre cultura organizacional. Como é que tudo se estabelece, como é que nasce esse universo. E aqui vou apresentar um pouco, deixa eu passar. Eu sou Mari Viana, como a Carol apresentou, né? Sou diretora de operações da Whitec, CEO na Robu, percussionista, gateira, enteada, mãe, né, do meu enteado Miguel, Daiane, minha esposa aqui. E vivemos uma cultura bem diferenciada, bem diversa hoje na Whitec. E a gente vai comentar um pouco sobre isso. Presente-se. Bom dia, gente. Eu sou o Jackson Lima, lá da Desk Manager. Trabalho no time de People Success. Estou com saudade do Caetano. Já falaram que eu sou o pai do Caetano aqui. Minha esposa também tá passeando, então estou longe do neném. Enfim, quando acabar aqui hoje, é grudar nele. Então vamos lá, pessoal. O que é cultura organizacional? O que é para cada um, individualmente, pensar o que é a cultura organizacional. Esse ecossistema difícil de tangibilizar, da gente conseguir trazer a realidade e dimensionar o que é a cultura e o impacto dela nas organizações. Eu tenho mais de 20 anos de atuação no mercado corporativo e já passei por diversos universos de culturas diferentes, desde o onboarding, desde a entrada até da parte física da organização, a gente já começa a detectar o que é a cultura. Como é que se estabelece ali os valores, os vieses inconscientes desse gestor, do líder daquela organização. E aqui eu vou trazer um pouco, fundamentando essa cultura, que são os valores, os sentimentos, desde das crenças também, não só dos gestores, dos líderes, mas de quem está envolvido ali, de quem reverbera essa cultura, de quem expande esses valores. E é aí que a cultura ela determina clima, ela determina retenção de talento, ela determina evolução, crescimento, prosperidade da organização ou não. A gente vai falar um pouco aqui de tudo que impacta o desenho dessa cultura, de como ela é fortalecida ou não dentro da organização. Aproveitar para fazer um comentário, O Bruno provavelmente deve estar pensando, parênteses rápidos do Jackson. A gente tem um podcast junto que eu normalmente faço parênteses. Acho que o grande impacto aqui para vocês de hoje é que vocês provavelmente são muito bons no que fazem na parte de tecnologia, conhecem muito do core do negócio de vocês e talvez o problema esteja no cuidado com as pessoas. Talvez essa seja a parte que acabe trazendo problemas para a maioria dos gestores que estão aqui, porque estão acostumados com tecnologia, estão acostumados com recursos e talvez não estejam tão habituados com como é que eu posso tirar o melhor dessas pessoas aqui, pensando nas pessoas. Então, acho que esse é o grande impacto naquilo que você já tinha puxado. Aqui, está pegando o gancho do que você falou, a gente vem de uma transformação na era do trabalho, na era das organizações, e como é que tudo isso hoje, desde a mudança, desde a era industrial, desde a época de picar cartão, literalmente, que as pessoas tinham que chegar fisicamente, picar seu cartão, desde as divisões também físicas dentro das organizações, onde tinha essas baias para que a pessoa ficasse ali sozinha, isolada, fazendo o seu trabalho, até a evolução das relações, as baias diminuem aqui para que as pessoas se vejam, para que elas consigam realmente interagir uma com a outra, e começa essa mudança de valor nas organizações, onde as pessoas precisam realmente interagir para poder gerar valor. E hoje a gente chega aqui nesse cenário de startup, moderninho e tudo mais. Porém, diferente do que a gente vê aqui, que é só uma evolução física, uma evolução de questões materiais, quando a gente fala em consciência da organização, é onde existe um delay aí, existe um atraso de desenvolvimento, em termos de liderança, em termos de construção realmente de valores, de pilares, de sustentação da organização, que ainda vem muito da época de quem estudou administração científica, Taylor lá vai lembrar, o Taylorismo ensinou que as organizações, as estruturas deveriam crescer com a cenourinha lá ou no chicote, ou você motiva as pessoas por questões materiais ou você briga. Então assim, estamos num momento de transição, não só planetária, mas educacional, onde existe uma necessidade imensa de consciência das lideranças e dos gestores para poder envolver mais os seus times, levar para o lado humano realmente as relações
e evoluir junto com essa sistemática toda física, visual, marqueteira. Porque até então é só marqueteira, né? Em muitas organizações, a gente sabe que o Brasil hoje, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo, o quinto maior em número de depressão e o segundo maior em... Não é só o burnout não é esse número. Eu vou lembrar da segunda posição, mas é o mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Então, esse trabalho ele precisa ser feito, precisa ser desenvolvido. Quer comentar alguma coisa? É legal ouvir a Mari falando, né? Eu já tive aula com ela, já fui aluno dela. Então, maneira escutar ela falando. É uma sacudida, né? Porque ou ela acontece ou ela vai. As empresas que não se conscientizarem dessa transformação, elas tendem a degringolar. Elas tendem a gastar muito mais para reter seus talentos, tendem a gastar para poder atrair talentos, tendem a gastar muito mais para ser valorizada pelos seus clientes, pelos seus parceiros e tudo mais. No conceito desenhado, né, por Edward Schein, ele fala que os componentes da cultura são esses 3 pilares aqui. Artefatos, por exemplo, é quando você chega numa organização, né, e fisicamente você vê a disposição dos móveis, higiene, organização. Se você chega e tem uma foto lá do dono da empresa, feito um rei, alguma coisa nesse cenário, você começa a sentir realmente o que essa cultura quer exemplificar. O poder, né, a participação, foto dos colaboradores, mensagens, valores nas paredes. O que essa organização está reverberando? Até para quem é da área comercial, né? Pensar, o que você, desde um time de futebol, alguma coisa que você veja ali, já está na essência daquela cultura. Eu até comentei com o Jackson que eu queria começar essa palestra trazendo uma foto da minha família e da família dele. Mas a gente acabou não colocando, né? Porque assim, a família, existe uma cultura dentro das famílias, a gente sabe como é que as pessoas tratam dentro da família, os limites, né, a extensão de limites, as tolerâncias que existem dentro da família. Dentro da organização, vem muito desses valores familiares para dentro da construção, né, empresarial. E nesse momento, a diferença entre a tolerância dentro de casa, porque é um parente, e a tolerância dentro de casa, dentro da organização, porque é um profissional, você começa a perder a linha do que é competência técnica, competência comportamental e realmente o pilar daquele cargo ali dentro. Então, quando a gente fala família, existe uma linha muito tênue que tem que ser trabalhada dentro das organizações para que não se perca a mão realmente ali do que é afeto, colaboração, né? E do que é tolerância excessiva, onde você perde a mão como gestor. Então, essa democracia, às vezes que se fala tanto, né? Esse espaço de fala para todo mundo tem que ser bem direcionado, bem estruturado. E voltando aqui, né? Justamente, quando a gente passa dos artefatos, que é essa questão visual, site, a roupa das pessoas, como as pessoas se portam nas organizações, como as pessoas se portam nas reuniões com parceiros, com líderes, o que é falado diante dos clientes também, né? Redes sociais nem se fala, reflete muito os nossos valores, nossos princípios, né? E os diferenciais de cultura e tudo mais entre pessoas, sócios. E se a gente depende da nossa postura e posicionamento hoje, estar alinhado com o que a gente representa, com aquilo que a gente acredita, é muito importante. Até para não afastar pessoas e conseguir atrair aquilo que a gente acredita, pessoas que a gente acredita com os nossos valores. Só complementando, Mari, eu ia dar exatamente esse exemplo da roupa, né? A gente tem um brand persona lá na Desk, que a gente não vai se vestir de uma maneira muito formal e etc. Até para receber os nossos clientes, poder público, quando vão lá no nosso escritório, a gente está nesse padrão aqui. Tênis, calça jeans, camiseta. Então isso daqui já está dentro da nossa persona de trabalho, já está dentro do que a gente acredita como cultura, que as pessoas deveriam estar confortáveis para poder trabalhar. Eu estou num momento aqui super importante de trabalho com a empresa e ainda assim eu posso estar bem confortável à vontade. Então, enfim, a gente acaba pensando normalmente nessa parte de artefatos no escritório, como é que ele está disposto, se ele tem aquela carinha de Google ou se ele tem uma carinha um pouco mais tradicional, mas no fim das contas ela se expressa em vários lugares, né? E é muito a essência, né? A gente fala com a cultura, na minha visão, é uma egrégora, né? Esse termo egrégora é muito falado até em yoga, em algumas orientações espiritualistas, né? Que essa coisa da egrégora, dessa força, esse inconsciente coletivo, vamos dizer assim. E os valores criados desde o início ali pelo fundador, né? Por quem realmente criou aquele grupo, ele vai reverberar na postura das pessoas dessa organização, vai reverberar na atração ou na expulsão de parceiros e clientes e tudo mais.
quando você pensa, a gente pensa, entra numa organização, a gente já sente como é que tudo ali realmente rege e a importância desses valores serem implantados desde o recrutamento e seleção, no onboarding, nos treinamentos, reforçar visualmente, reforçar nas interações, nos investimentos em treinamento, esses pilares todos para continuar fortalecendo, principalmente quando o time vai crescendo. E esses valores vão se diluindo e se distribuindo entre pessoas, né? A importância de pensar sempre dessa forma. E justamente valores compartilhados é um pilar muito importante porque é o que realmente acontece no dia a dia. Valores compartilhados é o que a liderança está passando para o time, está estendendo ou não, ou está se perdendo, está se esvaindo e aquela cultura fica perdida. E vão criando silos, vão criando panelinhas, vão criando grupos separados e você não consegue mais puxar a essência daquela cultura. Você vai falar sobre, você não consegue mais. Até o gestor pode até falar, mas na prática não representa mais. O teu liderado, o teu time que está ali no front com o cliente, está lidando ali com o parceiro, ele não está representando mais o que está falando. Então precisa sim ser feito um trabalho de cultura forte em todas as organizações. E os pressupostos é justamente o que deveria ser reverberado, é o que devia ser transferido, né, em termos de valores, que é bonito estar na parede, estar no site, estar no material institucional, mas na prática, está sendo executado? Está sendo transferido esses valores, esses princípios? É legítimo, é justo realmente o que você vende para o teu cliente interno, que é o teu primeiro cliente, teu funcionário, é justo, ele está sendo reverberado para fora? Ou é só para inglês ver, né? É só o fake ali. Então esse trabalho todo precisa ser feito e respeitado realmente. Deixa eu aproveitar esse gancho da Mari. Tinha combinado com ela que eu ia trazer algumas coisas que a gente vive lá na Desk para poder complementar toda essa carga mais técnica que ela já tem, né, de experiência também. Bom, tem uma história que aconteceu lá na Desk que eu acho bem legal, vou tentar resumir ao máximo essa história. A gente tem um SDR chamado Azael lá na empresa, ele recebeu um prospect para conversar e ele não estava pronto para a nossa solução. Ele ainda não tinha o tamanho, a robustez que a gente precisava, ou a gente gostaria que os nossos clientes tivessem para adotar a nossa ferramenta. Se eles não estão preparados daquele jeito, provavelmente em algum tempo eles vão acabar cancelando. O que o Azael fez? Na hora de qualificar, ele entendeu que esse cara não estava pronto e ele foi muito sincero com ele. Ele falou, olha, tem o pessoal concorrente nosso aqui, que eles estão mais adequados para atender o que você precisa agora. Você ainda não precisa de tudo que a gente oferece aqui. E se você contratar a gente agora, provavelmente daqui uns 3 meses você vai pensar, pô, estou pagando muito caro por um monte de coisa que eu não uso. Então, eu acho que o mais honesto contigo agora é te indicar esses caras, eles vão conseguir te atender com qualidade e quando a sua operação estiver mais madura, você volta para conversar com a gente. Isso reverberou de uma maneira tão positiva que o CEO da outra empresa acabou ligando lá para o nosso CEO, o Célio, para agradecer e para falar, cara, olha que maneira diferente de levar as coisas. Isso também é mais uma expressão da nossa cultura, de como a gente entende que a gente deveria levar ao mercado e como as relações de trabalho poderiam ser, né? A gente não está querendo enganar ninguém. E mais do que isso, se a gente está querendo fidelizar o cara, por que eu vou oferecer um negócio que talvez dali 3 meses o cara fale, putz, eu não tive uma experiência boa com essa empresa aqui. Então, até pensando na galera que a gente está querendo trazer para dentro de casa, acho que o Azael foi muito assertivo e não teve nenhum papo antes com o Azael. Olha, Azael, se chegar um interessado assim, você vai e direciona para o nosso concorrente. Isso, para a maioria das empresas, já seria bem absurdo. E para a gente foi algo super natural. Provavelmente ele vai lembrar com carinho da gente, pois esses caras não me passaram a perna, lá na frente eu posso realmente fazer bons negócios com eles. É isso aí, é o que vai reverberando e é o boca a boca e o que realmente é sincero. Evoluindo aqui nessa visão, quem quiser entender mais sobre esse conceito, Edward Chen, vale aí anotar, quem é de gestão, aliás, todo mundo aqui em algum momento ou é liderado, ou pretende liderar alguém, ou se relacionar. Então, assim, é importante que todos entendam, né, essa visão aqui, porque agrega portfólio, agrega conhecimento, e mochilinha de conhecimento ninguém tira de vocês. E é isso que importa no mercado. Aqui uma nova visão também, que é do Richard Barrett, é do livro Organizações Dirigidas por Valores. Esse livro ele deve ter mais de uns 12 anos já, e é do meu estudo, né? Eu trabalho com educação corporativa e emocional há muitos anos, e esse livro ele me trouxe uma visão muito importante, né? E como tem que lidar, inclusive com a minha vida pessoal, aonde eu estou reverberando os meus sentidos, aonde eu quero estar, aonde está vibrando as minhas intenções da minha jornada profissional. E nessa escala de consciência aqui, dos 7 níveis de consciência que Barrett traz, ele passa por essas atmosferas aqui. Lembra muito Maslow, quem conhece, né? Foi inspirado na pirâmide de Maslow,
onde as necessidades básicas elas têm que ser supridas para que a pessoa consiga transcender. Isso vai para a vida pessoal também. Tem na internet a gente vê muitos memes por aí, que é uma escala também de Hertz, né, do Dr. Hawkins, também é um médico psiquiatra, que ele explica como é que é a vibração e a frequência em cada um dos níveis, onde adoece, onde não adoece, onde eu estou seguro, onde eu estou neutro. Se eu não me engano, 200 Hz é ali no nível 4, é onde eu realmente estou conectando com o melhor, com o equilíbrio. E eu já fiz até um desenho, na verdade, juntando, né, a visão do Dr. Hawkins, Maslow e do Barrett. E aqui ele traz justamente essa visão para dentro da organização. Quando a gente coloca ali, ó, evolução, mudança, mais transformação. A transformação ela só acontece, só existe uma elevação de nível de consciência quando o nível é tratado. Geralmente, a pessoa que está vibrando aqui no nível 1, 2, visão de mundo do nível 1 e 2, tá? Como é que essa organização enxerga, como é que esse gestor está enxergando o mundo, como é que ele trata as suas operações, como é que ele trata seus processos, seus liderados. Nesse nível 1, é uma organização que está muito focada em lucro, muito focada em resultado, insegura financeiramente. Então, ela foca muito em dinheiro, em atração de recursos, cria esse clima de insegurança na equipe, acaba refletindo nas suas relações e muito provavelmente vai atrair pessoas ou clientes com mais problemas que ela, né? Esse é um cenário, dentro do livro explica tudo isso. Nível 2, a organização ela já tem os seus processos, mas ainda assim também no nível ainda de insegurança em relação às suas competências, em relação às suas entregas, a efetividade dos seus processos, a qualidade da sua entrega. Nesse nível aqui, a organização, ela busca muito relacionamento. Ela se ancora nos parceiros, ela se ancora nas pessoas, se ancora em quem ela traz e fica criando esse ecossistema de responsabilidade e culpa, em muitos momentos, nas pessoas envolvidas, porque ela ainda está insegura. Ela não conseguiu definir com qualidade seus processos, ela não conseguiu transcender na confiança da sua atuação, na confiança e na qualidade da sua entrega. E isso aqui vai criando esse clima um tanto quanto tóxico em muitos momentos. Quando vai evoluindo no nível 3 e 4, antes de chegar no 4, essa organização ela tem KPIs, ela tem os seus OKRs, ela tem os seus sistemas, os seus dashboards e fica vidrada nesses números. É isso que ela apresenta em reunião, ela entra numa roda de network, ela vai falar dos números dela no último ano, ela vai falar das contratações que ela teve naquele ano e fica nessa atmosfera ainda demonstrando insegurança, de certa forma. Quando vai evoluindo, tomando consciência e ficando tranquilo com os seus resultados, com o cuidado com o teu time, com o cuidado com o cliente, com as tuas políticas, com os teus princípios, ela começa a evoluir e se sentir mais segura. É igual a gente depois que passa dos 40, né? Eu já passei dos 40 uns 3 anos. E assim, nessa fase, a gente vai ficando mais tranquilo em relação às nossas competências. Pode acontecer o que for, pode ter briga, pode ter gente que não dê valor ao que você está fazendo, mas você sabe dos seus valores, você já entregou, você já foi validado. E nós, mulheres, sofremos mais ainda porque a gente não foi validada ao longo da jornada da nossa história, sabemos, né? Então, a gente tem esse processo interno da mulher muito mais forte de aceitação, né, de ampliar valores. Eu já atendi como consultora durante 10 anos, mais de 50 empresas de pequeno e médio porte. Trabalhei com muitas líderes mulheres, empreendedoras mulheres, e eu via nitidamente a necessidade de aceitação dessas mulheres até hoje, né? Aceitam projetos diante de cliente, aceitam um monte de coisa sem receber, aceitam um monte de situação porque precisa se provar. A mulher precisa se provar muito mais do que o homem, sabemos disso. E assim, para transcender, é só quando a consciência realmente bate dessas responsabilidades. E começa esse processo de evolução. Quando está em transformação, essa coesão interna, são organizações que já estão envolvendo o seu time, que já ficam mais tranquilas. E, como Maslow, né, vai chegando até o momento de fazer a diferença e o servir. É onde eu posso fazer a diferença no mundo. E, de fato, real. Não é só no site, não é só no institucional novamente. Falar de ESG, de diversidade, de inclusão, da boca para fora é fácil. Colocar isso na prática vai depender de toda essa transição aqui do gestor, da liderança e de todo mundo envolvido. Ou você transcende nos teus princípios, nos teus valores, ou é balela, isso aqui vai se perder. É fumaça, né? Aquilo passa, é cortina de fumaça. Você fala, vende, mas na prática você não consegue entregar. Vai ficar bonito na parede só, né? Na prática não vai ter impacto no colaborador, nos seus parceiros, e aí você começa a ver que as coisas começam a desandar realmente, né? É interessante como a gente consegue, pelo menos na nossa vivência lá na Desk, sentir que
esses princípios, esses valores, eles foram saindo dos nossos líderes inicialmente, mas que os nossos colaboradores estão ajudando a construir isso também. Não é aquela coisa muito rígida de, olha, ou vocês seguem isso daqui que a gente está colocando para vocês, ou está tudo errado. Cada um vai trazer um gominho para o casco da tartaruga. E essa construção seguindo uma linha mestra, né? De princípios, de caminho reto, correto, coerência, as virtudes todas que a gente pode listar aqui são imensas, né? Isso dá paz para o colaborador também, né? Sem a dúvida. Empresa não está envolvida com treta, está fazendo tudo em cima da regra e tal. Eu posso trabalhar tranquilo aqui que não vai ter uma consequência ruim ali na frente. E a gente vem, né, em casa, né, eu tenho um adolescente e a gente fala, né, das coisas mais simples, né, de postura, de ética. Né, a gente fala muito de corrupção, é contra isso, contra aquilo, mas quando a gente vai ver, a gente também quer não pagar uma multa, não fazer uma questão, né, enfrentar uma situação dentro de nós, né, esse caráter, essa dignidade, de maneira íntegra, a gente ir se transformando para realmente trazer um novo, né, cenário mundial, um acolher, né, de valores e princípios para todo o planeta, né, não só para a nossa organização. Por quê? Como eu trouxe os dados, né, em relação à saúde mental, né, do brasileiro, climas tóxicos. Quando a gente fala da cultura, a cultura que representa o clima, é como vai acontecer no dia a dia, é na rotina, é na ligação, é na call, é no encontro presencial, é na ausência também, porque as pessoas às vezes não vêm, porque elas não estão no clima, elas não estão aderindo ao que você acredita, não estão ancoradas no que você está falando. Isso começa a criar esses silos e esse afastamento. Então, assim, um clima tóxico, quando a cultura ela não é muito bem estabelecida e acompanhada, começa esse processo de competição, de fofoca, desconfiança. Quando um líder quebra um acordo, né, quando ele não cumpre um combinado, quando ele não tem disciplina com a sua agenda, disciplina com os seus compromissos, disciplina com o verbo, né, de um liderado ao parceiro. Então, assim, transparência nas suas falhas, na sua vulnerabilidade também. Não consegui, atrasei, vou ter que cancelar. Então, postura de líder tem que ser transparente, tem que ser coerente, para poder continuar plantando, né, essa cultura que a pessoa quer entregar. Então, a desmotivação acontece, o alto turnover e a ausência de segurança psicológica. Esse espaço de segurança psicológica dentro das organizações, para falar o que se pensa, para falar o que sente, ele é muito importante daqui para frente. A organização que não cuidar desse espaço de segurança psicológica tende a perder talentos. Tende a perder talentos, a ficar no boca a boca, a não atrair mais talentos, porque a gente tem que ter esse espaço. Uma hora que você tem uma insatisfação com um líder, com um par seu, com a sua equipe, tem que ter um espaço onde você consiga falar e ser ouvido. E que isso seja tratado, não tem perfeição. Cada um aqui vem com a sua cultura de família, com a sua visão de mundo, de pai, de mãe. Quem liderou lá no começo, quem foi a avó, o primeiro professor, o irmão mais velho. Tudo isso está em nós, está no DNA, está no barro aqui, não tem como abandonar. E no momento que isso, a gente entra na organização, agindo e tem aquele filtro do que eu aprendi sobre a vida, eu vou chocar com o outro. O choque de informação e de acesso do mundo do outro vai acontecer todos os dias, por hora, todos os dias. Vai acontecer. Então, esse trabalho de relação, de espaço de segurança, ele tem que existir. Saiu uma matéria essa semana, eu até postei nas minhas redes, né, acho que foi, não sei se foi no Valor ou foi no... Na Você RH saiu na capa. Na Você RH, na capa, que fala, né, que não sei quantos por cento, mais de 20% das pessoas brasileiros se sentem sozinhos, as pessoas não têm mais coragem de falar, estão sem coragem de se posicionar. Né? Isso da porta para fora da empresa, imagina da porta para dentro. Né? Como é que trata essa relação de segurança com as pessoas? Né? A galera é a era do Rivotril, né? A era do remédio para dormir. A pessoa toma café para acordar e toma remédio para dormir. Até quando? Né, esses números da OMS, eles determinam já que em 20 anos, se não diminuir esses números de burnout, tende a virar uma epidemia. Isso já é constatado. Quem quiser pode pesquisar esses dados da OMS, vai virar uma epidemia de burnout. Né? Então, Mari, assim... E essa capa ela falava também sobre o lance da vulnerabilidade, né? Normalmente o líder acha que tem que ser o super-herói. Eu não choro, eu não fico chateado, eu não sinto nada, eu sou sempre uma rocha, né, para os outros liderados e tal. E essa mudança de paradigma toda está mostrando que você precisa mostrar, sim, essas vulnerabilidades. As pessoas precisam saber que você é um ser humano, sim, que você teve uma semana ruim com seu filho que está doente, que as coisas podem não estar andando muito bem, mas que você acabou entrando numa terapia, alguma coisa do tipo. É importante as pessoas saberem que você não é um super-herói.
super-herói, que vão ter os momentos de fragilidade também da liderança. Se a liderança não mostrar, como é que o liderado vai mostrar, né? Aí eu acho que tem aquela ligação com aquilo que a gente conversou sobre família, né? Lá na Desk a gente não gosta de incentivar o termo família, mas a gente pensa nessa parte do acolhimento, né? De como a pessoa vai se sentir. Nesse sentido, a gente quer que você seja acolhido. Isso, de novo, vai acabar partindo primeiro ali da liderança. Se a liderança não fizer isso primeiro, como é que você espera que o seu colaborador vá receber bem as outras pessoas, vá acolher as outras pessoas? Maravilha. Recebi o toque aqui da Pri, que eu tenho mais 5 minutos, é isso? Vixe, vai ficar pela metade. Aqui, rapidamente, né, um gráfico, como é que o burnout acontece, né? Quando a demanda de trabalho está alta, o recurso. Quando eu falo recurso aqui, gente, não é só tecnologia, não, tá? Não é só tecnologia, não é só ferramenta, é recurso emocional, que é o que a gente estava falando aqui. Recurso de posicionamento, recurso de transparência. Tudo isso aqui precisa ser trabalhado. Porque aqui pode ter a apatia, gente recebendo sem fazer nada. Pode ter o tédio, né? Pessoa com recurso, mas com a demanda baixa. Se você não faz uma gestão coerente dos seus processos, tá? Da eficiência dos seus processos. O engajamento, ele vem com desafio e com recurso, mas recurso é um monte de coisa. E o burnout vem quando o recurso, quando a demanda de trabalho está alta e o recurso está baixo, né? Não tem, a pessoa pira. E é quando começa. Deixa eu voltar aqui. Aqui é só um desenho rápido, né? De quando você também dá um alinhamento. O alinhamento aqui é baixo e alto, né? E fica todo mundo perdido, ou fica o líder está esperando que aconteça, mas se o alinhamento é baixo, vai dar lambança, vai se perder a coisa. Assim, quem quiser tira uma foto disso, porque vale essa reflexão. Muitas organizações se perdem nesses momentos. E o mundo ideal é onde o alinhamento seja alto e a autonomia seja alta. As pessoas querem desafio e querem abraçar as coisas. Aqui os benefícios da cultura clara. Tá? Equipe motivada, engajamento, segurança, atração, retenção, produtividade. É isso que uma cultura clara e madura vai reverberar. E nos clientes também, né? Fidelização, indicação, que a gente precisa tanto, inspiração, preferência, valorização e atenção. Ninguém mais aguenta fake news em nenhum momento, em nenhum cenário, né? Então a gente precisa realmente de transparência. Ô Mari, só comentando aquela parte ali de equipes que você colocou, a gente recebeu nessa semana, né, que a gente está fazendo alguns processos seletivos para a área de CS, uma possível futura colaboradora falando sobre o que a gente tinha colocado no Glassdoor. Na verdade, são os colaboradores que colocam lá na Glassdoor, e como isso tinha servido para motivar ela a querer participar do processo seletivo e de querer trabalhar com a gente. Então, está aí mais uma forma de encantamento, exatamente, de retenção de talentos. Né? Tudo amarrado, né? Tudo digital, tudo sistêmico, as coisas se conversam muito rápido, as informações giram muito rápido, então realmente tem que ter coerência. Aqui essa imagem, né, da plantação é a liderança. Liderança é semear. É literalmente pôr no sol, tirar do sol, botar água, acompanhar, regar e ter tempo de gestão. O líder que não tem tempo de gestão, ele não é um líder, né? A autoridade não é liderança. A autoridade é porque você é dono, é porque você tem um investidor, porque você tem uma cadeira. Liderança é outra coisa, bem distinta. Então, assim, tempo de gestão, tempo de plantar, tempo de colher, porque entre plantar e colher também tem o tempo. Capacitação, acompanhamento, direcionamento, acolhimento, estudo, porque o líder também tem que se desenvolver, tem que se tornar lá o eterno aprendiz, né, para poder fazer realmente nascer alguma coisa. E aqui, né, a capacidade de influenciar positivamente a nós mesmos, outras pessoas, sistemas mais complexos ao nosso entorno, fazer acontecer gerando resultados positivos, seja em grupos de pessoas, organizações, comunidades, sociedade em geral. Isso aqui é liderar. Do contrário, ainda é frágil, ainda é da era industrial, ainda é cenourinha ou chicote. Então, o líder precisa se desenvolver, precisa estudar, precisa se abrir para o conhecimento. Aqui o líder consciente, fazendo um jabá do meu curso, como o Jackson já participou do meu curso, né? Essa é a visão que eu entendo de liderança. Eu entendo que se um líder não passar por esse processo de autoconhecimento, entender as suas fontes de energia, os seus pontos vulneráveis, ele nunca vai saber se é um líder para o outro. Ouvir, né, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, só parte do momento em que eu entendo as minhas limitações e as minhas crenças. Se eu não conheço as minhas crenças e os meus limites, eu não posso julgar o outro, eu não consigo acompanhar o outro. Então, o processo de autoconhecimento, né, essa roda de desenvolvimento do líder, ela começa ali, é o primeiro ponto de atenção. E ele começa com a intenção da saúde mental e física dele, as ações que ele vai reverberar, ele é um eterno aprendiz, ele tem que crescer em rede, ele tem que ser exemplo.
Então, é liderança de si mesmo. Né? Desde Rancharan lá, né? O pipeline da liderança, que muitas pessoas conhecem, ou ainda não conhecem, vale a pena ler. O pipeline da liderança começa ali, líder de si, para eu poder ser líder do outro. E ter essa mentalidade inclusiva, humanização, mobilização. E o líder sistêmico, ele está com pensamento crítico. Para mim, esse ano, eu, Mariviana, 2022, se existe um sentimento que nasceu e vai me acompanhar nos próximos anos, é o pensamento crítico. O tempo todo, deixar de ter preguiça mental, enfrentar a resistência, enfrentar o celular, enfrentar a urgência, não abrir minha agenda para tudo e todos. Ter o pensamento crítico para a minha vida como líder, para realmente conseguir fazer a diferença na vida dos outros. E a visão, o impacto, né, a consciência de propósito individual e níveis de propósito, porque o propósito de salvar o mundo é lindo, mas se eu não estou salvando nem a minha casa e as minhas contas, é outra história. Cada um tem o seu nível de propósito, a gente tem que respeitar. Tem que saber o que é propósito para cada um. Não adianta falar bonito, falar SD, falar não sei o quê, se a pessoa não está conseguindo nem dinheiro para pagar um ônibus. Então, assim, cada um tem o seu propósito. Cada liderado está no seu momento que tem que ser respeitado e acompanhado. E solução de problemas, né? Perseverança, coragem e aprendizado resiliente, humildade. Aprender a ser humilde, aprender a ouvir. Né? Então, essa é a jornada da liderança, que eu acredito que funciona. Quer complementar alguma coisa? Eu queria falar que, além de fazer o curso Líder Consciente, vocês deviam entrar na terapia se ainda não estão na terapia. Olha, faz um bem danado, viu? 2 anos depois, eu agradeço o momento que eu realmente entrei ali para a terapia. É importante para todo mundo sempre, desde sempre. E aqui eu deixo essas perguntas para as suas organizações, para as suas empresas. Anotem, tirem foto. Essas perguntas vocês precisam responder para vocês mesmos, nas suas empresas, nos seus grupos, nas suas redes de colaboração. Porque se vocês responderem isso aqui e não estiverem realmente satisfeitos com as respostas, busquem ajuda. Busquem treinamentos, busquem terapia, busquem mentoria, busquem parcerias no LinkedIn, façam boas relações, mas o meu desejo é que vocês possam responder isso aqui, 2023, 2024, com muito sucesso. E que possam ampliar as vendas, a capacidade de vocês de reter talentos, de crescer a empresa de vocês e que seja sucesso para todo mundo. Show. Gente, queria aproveitar já para agradecer. Mari, foi a primeira vez que eu participei de um painel presencial, então que bom que foi com você. Me deu uma paz no coração saber que eu ia estar aqui junto contigo. Obrigado, Whitec, obrigado, Desk, também pela oportunidade. E vamos que vamos, né? Obrigada, gente.